Fala pessoal, dia 11/4, sexta-feira, e vamos lá mais um dia aqui no Libertas Nova para conversar um pouquinho distante da política. Claro que a gente falou muito essa semana no Lilo Vlog da questão das tarifas, as estratégias, a Guerra Fria 2.0 não acabou, o pessoal às vezes fica meio que confuso falando de tarifas, pensa que não é um conflito que vem há muito tempo acontecendo, né, dos Estados Unidos com a Força Vermelha, tudo isso aí a gente está vendo, mas lembre-se, já teve situações até piores. O pessoal fica preocupado com as tarifas, mas teve questões de saúde nos últimos 5 anos que é muito mais preocupante. Mas esse conflito ainda não acabou, as tarifas estão em hold por um tempo aí, o Trump está fazendo uma pausa estratégica, a China está reagindo, mas vamos ver o que vai ser daqui para frente, porque eu falo, economicamente falando, é uma guerra. A Guerra Fria 2.0 ainda continua, mas em outro campo, não necessariamente de uma forma bélica. E a gente vê muito da questão de evolução da tecnologia, robótica, IA, ChatGPT, e muita gente comenta, e eu reparo que boa parte aqui dos meus inscritos estão alinhados, estão se informando, estão conscientes do que a inteligência artificial, a IA e a robótica oferece para o ser humano, até como ajuda ou ameaça, muitas vezes dito como ameaça, mas tudo depende de você se informar. Então, às vezes, eu me deparo com gente comentando aqui, mas a ChatGPT não vai construir uma casa, e a gente vai conversar sobre isso, sobre a robótica, porque é aquilo, as pessoas às vezes não conseguem ver todo o plano, né? Todo, vamos dizer assim, o horizonte de possibilidades que os caras estão aí alcançando com robótica e IA. E você tem que se preparar, porque às vezes, foi aquilo, né? A gente vai falar um pouco de arte depois, mas só para resumir aqui, o pessoal fala, não estou preocupado com o desenho, porque a imagem de IA tem 6, 7, 8 dedos. Você reparou que eles não estão errando mais as mãos? Então o que eu digo? Cada vez mais ficará algo avançado e vai aparecer muitos problemas, tá? Muitos problemas, mas quem souber utilizar vai conseguir sobressair. Por isso que eu falo. Tem gente que tem dogmas e fala assim, eu não posso usar essas coisas. Eu não vou usar essas coisas. Você não tem muita escolha. Porque se você não usa, seu vizinho usa. E você pode entrar em problemas se não se informar. Se você, né, não começar a usar isso também de certa forma. Não para substituir você, tá? É para usar como ferramenta. É o que eu falo. Às vezes o pessoal acha que o ChatGPT ele é perfeito. Por enquanto tá longe de ser perfeito. Mas é uma ferramenta, tá? Quando eu falo em ferramenta é o quê? Você tem um martelo. Ele não vai bater no prego sozinho. Mas é muito melhor do que bater com a mão. Então o que eu digo? O ChatGPT ele vem oferecendo muitas alternativas aí para você estudar, por exemplo, para você enriquecer o seu conhecimento e dentre outras coisas para facilitar o seu dia a dia e às vezes otimizar o seu tempo, tá? Mas por que eu tô começando a falar toda dessa questão tecnológica? É porque o que apareceu aqui, ó. Apareceu para mim esse Min Choi, né, muito provavelmente chinês, falando do Unitree, que é justamente um robô da China. Então a gente fala dessa questão de corrida dos Estados Unidos e China, e a tecnologia também é algo que eles disputam, né? Como eu falei, o Donald Trump mostrou uma arma laser lá em cima da fragata do porta-aviões, não foi à toa, porque eles estão disputando também da questão tecnológica. Então, é a robótica e eles estão aí, os robôs aprendendo a fazer o quê? Lutar, né? Nesse caso é lutando boxe, e às vezes até mesmo fazendo uma maratona. A China promove a primeira meia maratona do mundo com robôs. Por que eles fazem isso? Que coisa inútil, vão correr, eles estão gastando caloria? Não, isso aqui é para mostrar para o mundo que eles também têm conhecimento e também conseguem bater de frente. Isso aí aconteceu também nos anos 90, tá? A gente comentou aqui da questão do Gorbachev, do Bush pai, que também fazia mostrar essa propaganda para tentar aí correr e mostrar para o mundo e no mercado do mundo, falar, olha, o meu país também tem tecnologia, tá? E não é só nos outros países, aqui no Brasil, o robô criado para ajudar na limpeza de bueiros realiza teste em Cuiabá. Então a gente pode ver aí que muita gente fica preocupada, né, com o seu emprego, às vezes só quando você trabalha com computador. Fala, não, vou me substituir com o ChatGPT. Mas no futuro você que trabalha com mão de obra, tipo, você coloca a mão na massa. Você também pode ser aí alvo da robótica no futuro. Então é bom que você também já começa a ver novos campos, né? É aquela coisa, né? Como eu falei, antigamente erravam as mãos nos desenhos que mandavam fazer, não erram mais. E não é só robótica, como ferramentas, falando de martelo, olha só, segura peão, Kawasaki anuncia conceito de robô cavalo montável. Aí você vai se perguntar, para que se eu tenho minha moto? É aquilo. Às vezes um terreno muito acidentado, pode ser que isso aí seja algo interessante. Claro que com certeza vai gastar muita energia isso aí, tem que ver se não é perigoso, se é confortável ou não, ou se realmente terá uma utilidade, ou será só um gimmick, será uma coisa assim que só pra galera brincar. Mas lembre-se, com a robótica, o negócio vai ficando um pouco mais avançado, então ele vai conseguir se equilibrar,
ele vai conseguir aí entregar, vamos dizer, se alguém precisa fazer um trabalho em um terreno tortuoso, um terreno muito difícil aí, né, com bastante pedras, como a gente está vendo nessa imagem, pode ser que seja a solução. É algo que ninguém pensava, né? Um robô, cavalo, né? Então, olha só, aqui temos a Boston Dynamics. A gente viu o robô ali da China, mas tem o Boston Dynamics. O último, esse vídeo aí foi 3 semanas atrás, eu acho. Cara, os movimentos estão cada vez mais fluidos, cada vez mais, vamos dizer assim, parecendo humano. E eles conseguem cambalhota, agachar, girando. E às vezes as movimentações nem necessitam ser exatamente como humanos, como a gente vai falar daqui para frente. Lembrando, Boston Dynamics não é nova, desde 83 vem mostrando robôs, só que sempre robôs amarrados, porque eles caíam, aí era muito difícil manter o equilíbrio, né? Mas eles estavam já testando movimentos que poderiam ser úteis para a locomoção. E aí em 2009 a gente já tinha os robôs sempre presos, era difícil manter eles, né, equilibrados, manter uma bateria, então eles sempre pendurados, sempre dessa forma, mas sempre tentando emular, sempre tentando fazer uma movimentação mais humana possível. Mas como eu falei, você vê aí, ó, todo ele troncho no chão. O que ele está fazendo? Ele está virando as pernas ao contrário para levantar e ele vira a cabeça 180, 360, se for possível. Ele faz todas as movimentações que o humano às vezes acha que é impossível, né? Mas para o robô não é impossível, para você é. E aí a gente já começa a entrar num terreno um pouco mais complicado. E quando o pessoal pensa em robô, pensa no robô mais humanoide. Só que nem sempre é necessário ser humanoide. Só se ele realmente vai, sei lá, atender pedidos numa mesa, num restaurante. Ele precisa aparentar algo assim agradável, que as pessoas não vão se assustar ou vão ficar meio desconfortáveis. Então eles fazem, na maioria das vezes, bem próximo ao ser humano. Mas nem sempre precisa. Por quê? Porque às vezes só precisa ser útil, como esse cachorro, né? Não aparenta ser um cachorro, mas para certos trabalhos, né? Esse corpo aí um pouco mais baixo para entrar num prédio, para tentar resgatar uma pessoa, resgatar alguma coisa, ou fazer desarmar uma bomba. Isso aí já inclusive apareceu no Black Mirror. Às vezes não precisa. E claro, como a gente falou de questão, né, de conflitos mundiais, muita gente lembra do filme do Terminator, né? Terminator 2, T-800. E aí que eu queria entrar nesse ponto um pouco mais aí sensível da coisa. Como eu falei, aqui no filme, inclusive, ele tem toda aí a articulação como se fosse humano, mas lembre-se, não precisa ser assim. O filme ele tenta representar uma possível crise entre os humanos e os robôs, só que não necessariamente precisa os robôs serem tão assim humanoides e eles não erram. Então no filme você vai ver eles com essas armas aí atirando nas pessoas e as pessoas atirando contra. E aí que vem o balde de água fria. Tem um vídeo muito famoso, já tem 4 milhões de visitas, de 15 anos atrás, que eu sempre uso, faz mais de 10 anos aqui na internet, meu canal tem 15 anos, né, o meu canal principal, e eu falo do High Speed Robot Hand, que é essa mão que tem aí sensores táteis, ela é extremamente rápida, ela consegue pegar o celular, como você está vendo aí, no ar, né, sem deixar ele cair, e vamos dizer assim, um reflexo e agilidade, habilidade infinitamente superior ao ser humano. Então, sempre que eu mostro esse vídeo, eu falo, se você um dia for ter um embate com um robô, você pode ter certeza absoluta. Isso aqui é uma previsão que eu te digo com a mais pura exatidão e não é achismo. Não será Exterminador do Futuro, né? O Exterminador do Futuro será muito mais exterminador do que vocês imaginam, porque ele não errará tiro em você. Ele não errará, né? Até mesmo se um embate físico, né? Como eu falei, ele não vai ter as articulações, quebrar o osso, essas coisas, virar o braço ao contrário. Se ele quiser, ele vira o braço ao contrário. Se ele quiser, ele vira a cabeça ao contrário. Então, ele enfrentará. A gente viu no começo ali eles lutando boxe. Você pode ter certeza que no começo ainda você parece meio ridículo. Mas no futuro, é aquela coisa. Anos 80, o pessoal achava a coisa mais ridícula do mundo. O cara lá no Homem-Mosca digitando perguntas, né, no robô, no computador. E hoje o ChatGPT é muito superior. As coisas mudam, tá? E uma coisa é certa. Os robôs, eles simplesmente, se tivesse um embate, que eu duvido que vai acontecer esse embate de destruição dos robôs contra os humanos. Os robôs, acredito eu, sempre serão controlados pelo humano e eles terão aí muita, mas muita facilidade para dominar qualquer humano. O que vai acontecer então no futuro? As nações com os melhores robôs, com as melhores tecnologias, enfrentarão guerras entre robôs e as pessoas, não terão chance. E muito provavelmente, aí já vem uma parte até interessante, né? Que aí as pessoas não pensam. No futuro, as guerras, muito provavelmente os humanos não serão usados mais.
Vai ficar muito triste para nações que não têm robótica. Mas quem tiver tecnologia e robôs vão lutar robô contra robô, porque são muito mais eficientes. Os humanos serão completamente inúteis numa guerra. E as guerras não serão travadas mais entre humanos no campo de batalha. E sim, muito provavelmente, apenas com robôs. Claro que vai ter as granadas EMP, né? As granadas que afetam tecnologicamente eletrônicos, vai ter esse monte de coisa. Algumas nações vão tentar se defender, vão tentar fazer algum tipo de utilização, né, de sinais que vão ofuscar. Tem armas antidrone e tal, mas você pode ter certeza, enquanto hoje as pessoas, né, na guerra que existe lá, eles estão usando drones controlados por humanos, provavelmente a inteligência artificial com os drones e robôs como esse do cachorro ou qualquer que aparenta ser humanoide, se eles acharem necessário, terão aí muita vantagem, tá? Aí você vai falar assim, tudo bem, então na guerra as pessoas ficaram de fora, mas e eu que trabalho na engenharia civil, eu que construo casas, eu terei problemas na questão de emprego? Provavelmente tem, né? Novidade mundial, estação de trem é construída por impressão 3D no Japão, né? E eles constroem dessa forma. Aí um cara chegou para mim, é tudo casa de boneca. No último vídeo que eu comentei sobre isso, falei, não, é tudo casa de boneca. Casas de verdade não serão feitas dessa forma tão fácil. E eu até brinquei, né? Não, o robô pegando vai aprender a pegar o tijolinho. E outro cara chegou e comentou, no futuro talvez o tijolinho não seja algo mais útil, né? Justamente o que a gente está vendo aqui não existe tijolinho, é uma forma de impressão 3D. Lembre-se, não vai precisar ser humanoide. Já havia algumas produções de ficção científica que existem robôs que são os builders que constroem as coisas. Então eles vão ter essa facilidade. Tudo vai ficar automatizado no futuro. As impressões, tá? Então a gente vai ter que fazer essa união aí de inteligência artificial, robótica e impressão 3D. A impressão 3D no futuro ficará muito além só de plástico. Aqui a gente vê cimento, ou metal, como a gente também pode ver aqui, ó, revolução espacial, nova impressora 3D mudará completamente as próximas viagens no espaço, que estão imprimindo objetos metálicos, né, materiais como ferro. Isso aí a gente ainda vai ver muitas impressoras 3D cada vez mais avançadas, que aí a robótica ela vai ter aí todo esse fluxo de trabalho, né? Então sairá da impressora 3D, a robótica já utiliza isso aí com a IA, tudo sempre com a IA, controlando cada uma dessas coisas, provavelmente desde a impressora 3D, da robótica, né? Então, tudo isso será usado em conjunto para tudo ficar automatizado, rápido e provavelmente mais fácil para quem tem poder e conhecimento para utilizar isso aí. Tanto que no futuro os globalistas, né, alguns pensadores aí, já tem até livros que eu já recomendei, eles falam que no futuro as pessoas ficarão aí sendo sustentadas por robôs. O problema é saber o que vão fazer com essas pessoas que ficam muito tempo sem fazer nada, né? E aí já começa, ó, a gente lembra que a gente citou de questão de IA, né? A OpenAI usou tudo na internet para treinar sua IA, agora acusa o DeepSeek de roubar seus dados. Então, mais uma vez, essa questão da Guerra Fria 2.0 acontece em questão tecnológica. Então, cada um tentando, né? E o pessoal ainda não caiu na real. Chegou, por exemplo, o Grok, né? O 3 já teve um avanço. Eu reparei na forma de conversar entre o Grok e o ChatGPT muito similares. A velocidade é até mais rápida do Grok. Só que ainda faltava um pouco mais assim. O ChatGPT ele é voltado para ser um pouco mais simpático com os humanos, né? E o Grok não. E aí, o que aconteceu? O ChatGPT atualizou. Hoje, se você usar o ChatGPT, você repara que ele sempre é ainda mais simpático demais. Ficou até simpático demais no começo. Ele trata você com muita cordialidade, fala que sua pergunta é maravilhosa, e no final ainda pega e te dá várias alternativas de assunto para continuar falando e tal. Então, eles estão cada vez mais tentando deixar a coisa um pouco mais, vamos dizer, atrativa para vender mais, para as pessoas usarem mais. E lembrando, eles colocaram esse negócio de imagem que fez muito barulho do Estúdio Ghibli, tá muito, mas muito avançado, tá? Já teve thumb aqui que eu fiz no canal, que eu falei, eu não vou pegar uma pessoa da internet, eu mandei ele criar uma pessoa do zero e parecia uma foto perfeita, que muito, muito provavelmente você vai olhar e vai falar, não foi criada por ChatGPT, porque não errou mão, não errou nada, até a veia do braço que a gente tem aqui no antebraço, ele fez, você fala assim, pô, o que tá acontecendo? Lembre-se, no passado, a gente tentava avisar os artistas, né? E eu sou um cara que também desenho há muito tempo, tá? Eu tenho uma página de desenho lá, eu estudo há muito tempo, eu digo, né? O pessoal que desenha ficava tirando sarro, às vezes, ou só tentando resistir. Não pode comprar, adquirir ou usar nada que foi feito com IA, porque isso aí é errado. Não vai adiantar.
Começo era só tiração de sarro. Olha só, a mão tem 8, 7, 10, 20 dedos. Tá totalmente errado. Tinha uns erros feios. Cada vez mais você percebe que não tem mais erros, né? Tem poucos. A tendência é diminuir. E numa velocidade absurda, tá? Porque você vê que como IA, né, muito provavelmente ela é usada até mesmo para se fortalecer. O ser humano ele pega a IA para conseguir resolver os problemas. E lembrando, tá? Quando a gente fala desse negócio de robô aparecendo, os robôs tá lutando, tá? Você pode ter certeza que o que o Boston Dynamics mostra lá do dando cambalhota, muito provavelmente eles já sabem muito mais além disso. Então, tudo que você vê, tecnologicamente falando, para o militar ou para, né, um país como os Estados Unidos, os caras já têm as coisas muito mais avançadas. Então, quando o cara tem um IA, ele tem uma IA para você, para mim, que tá, nossa, como é legal. A IA dos caras é muito mais avançada, muito provavelmente, porque eles não vão entregar isso pro povão, tá? Então, o que eu digo? A tendência é ficar cada vez mais rápido, mais avançado, e as pessoas vão ter que dar seus pulos. Então, muito provavelmente, até coisa que você nem imagina, influenciador tal, influenciadores fúteis, né, que não pensam muito, que às vezes só apenas são voltados à estética. Isso também pode ser substituído por... Tanto que tem gente fazendo dinheiro o quê? Criando personalidades na IA e coloca e faz até OnlyFans e ganha dinheiro com isso, né? Aí, entrando nesse assunto aí, muito provavelmente a robótica um dia vai se juntar a isso. E as pessoas, os homens vão ter acompanhantes, as mulheres vão ter acompanhantes também, robôs, né? Isso também vai impactar a humanidade de uma forma bem negativa, né? Então, isso tudo tem que ser pensado e não pode ser descartado. Isso é tudo teoria da conspiração e ficção científica. Se você falasse para um cara de 1985 que aquele negócio um dia existir, que o cara usa o computador responde para ele, e você pode até conversar com isso aí, e ter assuntos bem longos. Você pode conversar com o ChatGPT, criar coisas com você. Cara, lembre-se, não menospreze. Também não pense que você pode ignorar. Porque isso é uma avalanche, é algo que vai chegar, corre muito mais rápido que você, e você vai ter que achar alternativas para poder sobreviver, tá certo? Então, isso que eu estou falando aqui, esses robôs, faz muito tempo que isso acontece, vai ter a junção com a IA e também a impressão 3D, que vai além, inclusive eu tinha até montado um roteiro para fazer no meu outro canal lá sobre impressão 3D, o quanto que vai ser, assim, impactante no futuro. Tem um jogo chamado Subnáutica, né? Famoso Subnáutica, que o cara cai em outro planeta, né, com sua nave, e dentro da nave ele tem uma impressora 3D molecular, né? A gente não vai falar subatômica, né? Mas era molecular e através, tipo, você coloca lá o que o que ele pede para fazer tal item, né? Até mesmo no molecular já consegue fazer até mesmo computadores ou chips, e você já começa aí a ter computadores criando chips, impressoras 3D, perdão, criando chips e produtos cada vez mais assim avançados, né? Claro que você não vai conseguir, dependendo dos nanômetros, né, dos processadores, você não consegue algo assim muito avançado, mas é o suficiente aí para fazer um grande estrago. Claro que a gente tá falando aí daqui uns 50 anos. Ou não, porque quando chega a IA, às vezes as coisas que a gente tá pensando lá para o futuro, lá daqui 100, 200 anos, talvez não seja tanto. Então as coisas começam a ficar diferentes. E pode ser que com a IA a gente comece a ver o que acontecia no passado, para quem é dos anos 90. Você comprava um computador, você fala, comprei o meu 486, DX2, 666, maravilhoso. Passava um ano, já tinha um computador com o dobro da potência. Então é isso que acontece. Existem épocas que o ser humano ele estagna. Mas pode ser que as coisas comecem a evoluir muito rápido com a questão da inteligência artificial, tá? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu gosto desse assunto, por isso que eu parei um tempinho aí para conversar com vocês sobre isso. Muita gente pediu também esse assunto aqui. Vamos ver se eu consigo colocar meus canais outros também funcionando. Porque, como eu falei para vocês, se preparem, pessoal. As coisas estão ficando difíceis em todos os lugares do mundo e talvez só realmente quem conseguir aproveitar essas oportunidades poderá aí ter uma vida um pouco melhor. Então é isso que eu deixo o meu recado aqui para vocês. Amanhã a gente se fala lá no Lilo Vlogs. Não esqueça do link da Amazon. Tem aí, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E estamos juntos. Muito obrigado, a gente se fala. Até mais.